Vamos começar então com o companheiro Edivaldo, que acho que é o tempo mais longo. Bom dia, pessoal. Bom, aqui eu trouxe, quem quiser pegar uma cópia, nós trouxemos aqui fizemos uma carta aberta aqui aos integrantes, né, desse encontro da FITERT, em cima de uma reivindicação específica que nós achamos da EBC, nós funcionários, que a EBC tem que dar o exemplo, mas é um problema pelo diagnóstico de ontem que é nacional, que é a questão da regulamentação das funções, né, dos radialistas. A EBC tem descumprido a lei que existe e nós fizemos um breve resumo aqui e pedindo que a EBC corrija imediatamente, porque ela alega que ela precisaria, após o término de plano de cargos e salários, fazer isso. Mas eu acho que ela está passando por cima da lei e nós, funcionários lá, entendemos que ela precisa, assim, rapidamente, o mais breve possível, resolver essa questão da regulamentação de profissões. A outra questão, e aí eu já deixo aqui um desafio e uma proposta, também baseado no diagnóstico dos companheiros de rádios, TVs, públicas, comunitárias, legislativas, que realmente o diagnóstico foi muito ruim, né, dos nossos colegas aí, e eu deixo aqui uma sugestão para que a gente possa fazer uma mobilização nacional em defesa dos nossos colegas aí de todas essas áreas. Eu acho que nós precisamos muito do apoio da FITERT nisso, porque se a gente conseguir um plano nacional de mobilização, eu acho que a gente pode conseguir grandes avanços como nós temos conseguido na EBC. E aí tem aí uma outra carta que eu vou resumir o que nós fizemos lá, os funcionários, e deu resultado com o apoio dos nossos colegas em São Paulo. Deixo claro aqui que foi uma luta muito boa da união entre os jornalistas, os radialistas em Brasília, o apoio dos nossos amigos em São Paulo, no Rio de Janeiro, dos sindicatos radialistas. Então é possível construir uma boa mobilização e se a gente conseguir a FITERT com apoio nacional, nós podemos pensar também nessa luta árdua dos companheiros de outros estados aí. Então o que nós fizemos lá dentro da EBC? Primeiramente, nós, no acordo coletivo, nós já vimos discutindo também a questão de plano de cargos e salários. E a empresa simplesmente sinalizou que não ia abrir questões para os funcionários e tal poder participar, né? Era muito tímida a proposta da empresa. Então nós conseguimos fazer um grupo de trabalho, toda segunda-feira a gente discute temas, assuntos e ações com os sindicatos, via Skype com São Paulo e Rio de Janeiro, e todo mundo participa e dali saem os planos que a gente faz a mobilização. Então nós começamos com o Dia do Azul, que o azul é a cor da EBC, a EBC vai completar 5 anos, lançou uma grande campanha publicitária, vocês devem estar começando a ver aí em blogs e tal, e é o azul a questão da campanha, e nós decidimos, os trabalhadores, fazer o Dia do Azul. O que nós fizemos? Nesse dia, nós confeccionamos também um botão de estado de greve, assinado pelos sindicatos, e saímos nas redações, todo mundo veio de azul, fizemos fotografias e fizemos uma mobilização pelas redes sociais, Facebook, Twitter. E a mobilização foi tão boa que chegou lá na presidência, nas mãos da ministra Helena Chagas, né? Então ela deu um resultado. A partir daí, na outra semana seguinte, teve a mobilização em São Paulo, porque a EBC está fazendo assim o Conhecendo a EBC. Então ela fez nas praças, né, nas cidades onde ela tem a EBC. E aí em São Paulo, os colegas foram nesse evento, onde ia ter uma apresentação da orquestra lá, sinfônica, todo mundo de azul, com faixas, com os companheiros de São Paulo que ajudaram, uma fitinha azul. Então, os participantes entenderam, foi distribuída essa carta aqui, que vocês devem estar em mão já dando uma olhada, e aí todo mundo viu que realmente os funcionários, juntamente com os sindicatos, estão mobilizados pelo quê? Pelo plano de cargos e salários, e o acordo coletivo, a EBC estava dando sinalização 0. E após essa mobilização, eu já viajando para cá, o pessoal me informou que eles já estão abrindo uma conversa sobre o plano de cargos e salários e já estão indo aos ministérios, ao DEST, que é quem cuida do dinheiro, batalhar por um ganho real. Porque isso, o ano passado, nós demos um voto de confiança ao nosso presidente Nelson Breve
que pediu esse voto, por estar entrando na empresa, e aí nós não forçamos um ganho real, mas ele deixou um compromisso com a gente em acordo coletivo, que até julho desse ano ia rever o plano de cargos e salários. Não foi feito, entramos os sindicatos, os dois, radialistas e jornalistas, com ação na justiça por descumprimento de cláusula, né? E aí o embate começou bem e agora estão cedendo e acho que nós vamos ter um avanço. Então a proposta minha é que nós possamos, dentro dessa mobilização que a gente construiu, a gente sabe que cada estado tem a sua peculiaridade, as dificuldades, mas com o apoio da FITEST eu acredito que nós possamos mobilizar ainda mais, porque a EBC, ela tem as parcerias aí praticamente em todos os estados, né? Então nós temos que, como cabeça lá, e esse movimento que nós fazemos, arrumar um meio de uma mobilização nacional para que a gente possa ajudar aí os colegas que estão com uma situação muito pior do que a nossa, que eu tenho visto. Por enquanto é isso. Obrigado. Aí vamos passar aqui para o companheiro Marcos, que é da TV Câmara de São José do Rio Preto, que fica a 450 quilômetros da capital de São Paulo. É isso aí. Bom dia, gente. De ontem que eu expliquei que é a TV Legislativa, é um pouco diferente. Alguns aqui trabalham em TVs Assembleia também, que é a mesma coisa. Eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho que é o que mais pega lá na gente, talvez de vocês, conversando com o Geraldo também, a gente viu que a coisa é mais ou menos a mesma. Trabalhando em TV Legislativa, estamos dentro da Casa de Leis, então acho que o básico, o principal é seguir a lei, que é a lei do radialista, que eles não seguem. Na questão acúmulo, horário, todos os direitos, sempre que envolve alguma coisa de direito do radialista, eles jogam para a parte funcionário público que você é obrigado a cumprir. Então a indicação inicial seria essa e a mais crítica, assim, que simplesmente não se cumpre. A casa não cumpre a lei do radialista e está previsto no estatuto, nós somos estatutários lá, que qualquer coisa que não tiver definida no estatuto, por ser uma função nova, a parte de rádio e TV nas câmaras, segue para a CLT. Porém, o jurídico da casa nunca apoia isso. Então, a coisa seria dos sindicatos e federação cobrarem isso mais nas TVs legislativas. O segundo ponto, que também estava conversando com o Geraldo, com o Sérgio e tal, é a respeito das contratações. Que a questão terceirização fica muito complicada para requerer alguma coisa. E é uma prática comum hoje no serviço público a terceirização de trabalhos. Então a defesa seria para que sindicato e federação cobrassem que por ser cargos técnicos específicos que fosse feito um concurso. Tanto o estatuto, de acordo com a casa, ou o CLT. Porém o Geraldo também tem uma outra sugestão, que é da contratação por comissões. Todas as casas têm uma comissão de comunicação, pois se ela tem uma TV, ela teve que criar uma lei para isso e passou por essa comissão, então não tem justificativa para falar que não tem jeito de contratar sem ser mão de obra terceirizada. Tá? Terceiro ponto é ainda a atenção dos sindicatos e da federação com os novos concursos, com essa coisa da digitalização. As TV câmaras vão ter a municipalização da transmissão. Então, o que é? A Câmara Federal fez um contrato com a Câmara Municipal, ela põe a antena, tem todo o corpo técnico, a Câmara Federal só manda para lá a recepção do satélite. Ou seja, você tem que ter um corpo técnico para transmitir isso, para produzir alguma coisa local. E está acontecendo bastante. Como eu citei, só no dia que eu fui a Brasília foram 26 no mesmo dia que assinaram. Então, essas TVs vão existir, essas coisas vão começar a funcionar, o concurso vai começar a andar, precisa de atenção a isso. Senão, em pouco tempo, a gente vai ter aquela coisa daqui 10 anos, pô, mas lá no começo deveria ter regulado. Então, acho que o sindicato tem que estar atento a isso. Que tipo de concurso que vai acontecer, se vão colocar os cargos genéricos, a questão lá do agente parlamentar que vai cuidar da rádio e da TV, que vai fazer tudo sozinho, com auxílio de estagiários, igual era na nossa TV antes, era só estagiário que tomava conta. Esse tipo de coisa tem que ter atenção. Volto a dizer, sempre que cria a TV, teve uma comissão, teve uma lei aprovada. Então, assim, tem que ter noção que isso é necessário. A casa de lei tem que cumprir a lei. Já nessa questão da criação das TVs, uma outra coisa que pode ser vista, que a gente sofre bastante lá, é com a determinação de verba específica, tanto para manutenção de equipamento como do próprio funcionamento da TV.
A gente não tem verba para fazer cenário, a gente não tem verba para comprar fita, a gente não tem verba para consertar um tripé que quebra, nada. E assim, Poder Legislativo tem secretarias que determinam verba fixa. Ó, 0,5% do orçamento da Câmara, que aí vai de acordo com cada município, não é um valor fixo, vai para a manutenção da TV. Eu acho que a partir da criação da TV tem que ser determinada uma verba de manutenção. Todo mundo aqui trabalha com equipamento e sabe que é uma coisa que exige manutenção. E eles simplesmente não preveem isso e não falam nada a respeito disso. Fica aquela coisa jogada, faz com o que tem, se der faz, se não der eu não estou nem aí, entra no problema serviço público. 3 meses da licitação e tal, para qualquer coisa. Nós já precisamos fazer lá 3 orçamentos e passar para a comissão de licitação algodão para limpar a cabeça de vídeo. Então, cara, tem que ter uma coisa limitada. Não é possível que não tenha essa limitação. Se o cara quer montar uma TV que não é barato, televisão é um brinquedo caro, tem que ter noção disso, dessa necessidade. E eu acho que, como foi feito o nosso concurso, com o acompanhamento do sindicato, indicando a maioria das funções e as necessidades, também deveriam os sindicatos regionais e estaduais indicarem a necessidade da manutenção. O custo que o cara vai ter para manter aquela televisão e não só para ele usar do jeito que ele quiser e deixar lá enquanto estiver funcionando. Eu acho que o básico é isso. Qualquer coisa a gente plano de cargos e salários, né? Plano de cargos e salários. No nosso caso lá, a gente segue o do funcionalismo público, que foi copiado do modelo do Estado de São Paulo. Então, vamos lá, como funciona isso para vocês entenderem. Tem uma tabela com 3 níveis. Nível médio, nível técnico e nível superior. Nós entramos nessa tabela de nível técnico e ela é progressiva. Talvez o pessoal que vai falar para frente, você já tem lá uma tabela dos possíveis 40 anos de trabalho já estão ali. A cada 2 anos você tem uma promoção, que se eu não me engano é 3%, 3,2% no salário a cada 2 anos. E a cada 10 anos você é possível uma progressão lateral, que pode aumentar isso de 15% a 20%, dependendo da avaliação que existe na comissão de avaliação. É um modelo público, mas que funcionaria em vários lugares, eu acredito, para que não haja aquilo, Geraldo, da questão, mas caiu qualidade porque fizemos o concurso. Não, não é assim, porque você tem uma avaliação constante de uma comissão formada por 3 funcionários, ela que te dá a garantia da promoção, desse aumento salarial. Então é essa linha que segue lá, eu acho que é perfeitamente possível, é o que o Estado segue e o município segue, então acho que é possível de implantar isso para as TVs, sendo que toda vez que o cara for criar uma TV, e tem muitas na fase de criação ainda, principalmente em câmaras municipais, ele já pode incluir isso na lei de criação dos cargos, que foi o que aconteceu com a gente. Quando foi a criação dos nossos cargos, excluíram a tabela antiga do serviço público e criaram essa, que funciona, você tem um incentivo, você tem a garantia de que você vai ter o salário correspondente àquilo que você produzir. A cada 2 anos e depois a cada 5 com o possível merecimento. Ok. Acho que é isso aí. Então agora o companheiro Wellington. Bom dia. Nós fizemos aqui um levantamento, então, das geral, né? Tentei me lembrar do que a gente fez aqui, que a gente possa fazer um plano de lutas geral, né? Unificado. O primeiro realmente é isso, respeito e cumprimento à lei do radialista. O reconhecimento dos sindicatos locais, fim das fundações, concurso público imediato e fim de terceirizações. Plano de cargos e salários nacional e unificado. Sucateamento não. Reconhecimento dos poderes municipais, estaduais e federais quanto à importância da estrutura pública de comunicação, livre de apelos comerciais, cumprindo a Constituição Federal. Aí ele falou da verba de manutenção, talvez entre ali. Fim do assédio. Mobilização nacional dos funcionários de empresas públicas. Implementação das CIPAs e formas de prevenção e combate aos males causados pelo trabalho. Fim dos acúmulos de função. Aí eu não sei, a lei estadual de São Paulo proíbe acúmulo de função. Então, por exemplo, na Rádio Unesp eu não posso, por exemplo, ser locutor e operar a mesa.
Mas eu não sei como é que isso funciona nos outros estados, né? A lei permite, né? A lei do radialista permite, apesar de sermos contra isso. Só uma questão aqui, eu agora fico à disposição aí para anotar outras propostas. Mas só uma dúvida que eu tive agora. Como é que a gente consegue monitorar concurso público? Tem essa complicação também, né? Nós estávamos falando aqui de... Os editais, eles têm que sair com pelo menos 3 meses de antecedência da data da prova. Sim. E ele tem que ser amplamente divulgado. Ó, Geralmente pela internet você consegue. Eu tenho certeza que o companheiro Gandim, que teve no encontro com os advogados, deve ter orientado lá, e eles vão achar um mecanismo, né? Porque senão não tem sentido, né? Você vai engajar numa luta dessa e não ter um acompanhamento. Eu acho que tem uma forma de ter esse acompanhamento via internet de todos os editais, né? O edital é lançado com pelo menos 3 meses de antecedência da data da prova ou da inscrição e tal. Então, há tempo hábil. Não, isso eu tenho certeza que tem acompanhamento. A federação, por exemplo, ela tem acompanhado editais de formação de novos sindicatos, por exemplo. Então, já se faz isso. Então, acho que, da mesma forma, é possível acompanhar. Então é isso. Agora, foram 10 pontos que nós elencamos aqui, que eu imagino que cubra bastante coisa. Primeiro, bom dia para todos. Eu vejo aqui, eu não tinha noção da dificuldade que vocês têm no Brasil inteiro, porque é bem diferenciado de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta completa 45 anos esse ano. E a gente tem uma luta grande lá, nós tivemos uma grande luta lá, eu, Sérgio, João, que era para acabar com os PJ que tinha lá dentro. E a gente conseguiu acabar com isso. Hoje a gente não tem nenhum PJ lá dentro. Tem alguns... Oi? PJ é contratações de pessoas jurídicas. A gente tinha mais ou menos umas 500 pessoas lá dentro, a gente conseguiu acabar com tudo isso lá dentro. É uma fundação pública de direito privado, que é mantida uma parte pelo governo do Estado. Mantida pelo governo do Estado. E a gente também depende de um orçamento complementar para poder manter aquela televisão. Certo? Que em algum momento a gente é contra, acho que o governo deveria manter todo o orçamento dela. Mas a coisa mais importante que tem lá dentro, da minha função, é no Conselho Curador, que tem 47 conselheiros. E eu sou representante de todos os funcionários lá dentro. Então, eu debato muita situação dos funcionários lá dentro. A gente consegue com que eles ouçam a gente. Eu converso muito com o presidente, assim, diariamente a gente conversa com os problemas dos funcionários. Então, eu acho que cada televisão que tem aqui tem que ter um representante do Conselho Curador, para poder resolver alguns problemas que a gente tem lá dentro. O que eu acho de desafio maior para todas que tem aqui, como a própria TV Cultura, é achar uma forma de financiamento. Que o governo nosso lá é o governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado, ele financia essa parte, mas ele tem que financiar um todo, total. Mas é difícil acontecer isso. Então, o que eu acho que aqui tem que tirar um documento para a gente achar essa forma. Certo? Sobre o concurso público, que eu defendo, como o Sérgio defende, o concurso público, é uma preocupação grande nossa, que a qualquer momento a gente pode acontecer isso lá dentro. Sabe? O pessoal fica apavorado, vamos perder o emprego, e pode acontecer. Então, acho que a gente tem que criar esse documento e tentar falar com os políticos no Congresso, na Câmara, sabe? E tentar resolver essa situação. Porque a qualquer momento pode acontecer lá na Fundação Padre Anchieta, como em qualquer um de vocês. Porque vocês não são privados, a gente que é privado. A gente não tem problema de dinheiro lá nesse momento, sabe? Conseguimos fazer a isonomia salarial quase toda para a Fundação. De 1.100 funcionários, acho que falta 59 pessoas para a gente acertar o salário de todo mundo. Tem diferenças salariais em algum lugar. O meu está nesse 59 aí. O Sérgio está no meio desses 59. O meu foi reajustado. Então, eu acho que daqui tem que sair um documento, sabe, forte mesmo, sabe, e não deixar não ficar
com medo de participar, de brigar com os patrões, sabe? Essa é uma coisa que eu queria falar também é sobre a ABPEP, essa Associação das TVs Públicas. Eu acho que ela é uma associação que eu não vejo assim, realmente apoio de verdade às TVs públicas. Eu não vejo, essa associação ela sumiu do mapa, você não vê mais nada. E foi criada pela TV Cultura. Só que a gente tinha um grande desafio lá dentro e ajudar as TVs públicas. A gente mandava programação para todas as TVs públicas do Brasil inteiro. Hoje a associação não vejo ajuda nenhuma. Agora, a gente sendo a maior TV pública do país, que é a nossa, tem o maior acervo do qual eu comando, eu acho que essas TV de vocês precisam de muita ajuda. Agora, a outra TV, que é a EBC, que é a TV pública do país hoje, que é a mais rica do país em dinheiro, mas em conteúdo não tem nada, certo? Eu acho que a gente tem que cobrar deles também, certo? Agora, a maior defesa será o concurso público. Todo mundo tem que lutar por isso. Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje, agradeço a federação, agradeço o sindicato dos radialistas, que eu e o Sérgio, a gente fica numa luta o tempo todo lá, conversamos muito, eu, o João e ele. Então eu acho que a proposta é essa, é fazer um documento para resolver essa situação das TV públicas do Brasil inteiro, que são muitas. E é isso. Muito obrigado. A pedido da comissão aqui, vamos... Bom, foi aprovadas as cartas, tem todos os pontos que o companheiro Hélio vai aproveitar para pegar aqui, e na comissão que vai tirar a carta de João Pessoa, ele vai estar incluindo essa discussão aqui. Tá bom?